Rodrigo Rodrigues é natural de Porto Alegre, graduado em licenciatura em Educação e Ciências Islâmicas pela Universidade Rei Saud, na Arábia Saudita, graduando do curso de Sociologia pela Unip e mestrando em Ciências de Hermenêutica do Alcorão pela Universidade Rei Saud. É membro do Conselho Superior dos Teólogos Islâmicos do Brasil. Atualmente é sheik da Mesquita da Liga da Juventude Islâmica em São Paulo e professor de ensino religioso na Escola Islâmica Brasileira em São Paulo. Que todos sejam contemplados com uma ótima palestra do sheik Rodrigo Rodrigues. Senhores e senhoras, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A saudação do Islã para todos é que a paz esteja sobre vós, que a paz esteja com todos nós. Antes de agradecer aquelas pessoas que trabalharam para que este evento fosse realizado, queria lembrar os senhores e a mim mesmo também, que geralmente o último palestrante as pessoas têm dó e têm pena e rezam misericórdia por ele. Porém, o último palestrante também ele vai colhendo tudo que escutou e vai juntando também no seu buffet de palavras. Estamos aqui neste evento e não é o primeiro, e como nosso amigo representante da religião budista disse, a cada 2 anos encerra um ciclo e começa o outro, e começamos um outro ciclo. Estamos com esses eventos construindo e ao mesmo tempo quebrando. Mas para construir, primeiro tem que quebrar as barreiras, quebrar os paradigmas, quebrar os paradigmas. Estamos construindo, sim, uma ponte, onde eu posso chegar no outro lado. Precisa ter coragem, precisa ser corajoso, e o profeta Muhammad ele disse: Leisa shadidu sur'a. O valente não é aquele que derruba um ou derruba outro. O valente é aquele que se segura, que se mantém firme em seus princípios, respeitando todos. Falamos também a importância desse evento. Me veio na hora um ditado árabe que fala o seguinte: quem planta tâmaras não colhe tâmara. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Mas como isto? Porque um pé de tâmara demora 60, 70 anos para dar os frutos. Mas quem planta diálogo interreligioso, quem planta paz, vai ver a paz, vai ver o diálogo. Nesta fraternidade, me veio em mente um versículo do Alcorão Sagrado, Surata, ou capítulo 49, onde fala o seguinte: ó humanos, nós, Deus diz, vos criamos de homem e mulher. Vos criamos de homem e mulher, e fizemos de vós inúmeros tribos e povos. Qual é o motivo que Deus fez essa diferença? Lita'arafu, em árabe, para conhecer-se uns aos outros. Conhecer um ao outro. Isso que estamos construindo com esses diálogos. Quebrando paradigmas primeiro. Quebrando aquilo que foi construído não por nós. As diferenças existem. As convicções religiosas devem ser respeitadas. As diferenças existem. As convicções devem ser respeitadas, porém temos, não há dúvida, valores, princípios únicos
Exemplo, se eu falar um trecho do Alcorão, qualquer pessoa dessa mesa pode dizer, mas isso também existe na minha religião. Um deles fala no Alcorão: Inna Allaha ya'muru bil adl, wal ihsan, wa ita'i dhil qurba, wa yanha anil fahsha, wal munkar wal baghi. Que Deus ordena a justiça, Deus ordena a bondade, e Deus ordena ajudar o próximo. Isso existe em qualquer em qualquer religião dessa mesa. E Deus proíbe a obscenidade, Deus proíbe a covardia, e Deus proíbe a injustiça. São princípios universais, que se esse versículo fosse colocado em outra religião, essa religião diria: também acredito e defendo isto. Também. Outro versículo do Alcorão que muitas pessoas não conhecem o Alcorão. Tanto quando eu vou em algumas escolas, fazer conferências, palestras, eu pergunto para as pessoas. A primeira coisa, quando escutam islamismo, islâmico, qual é a primeira coisa que vem em mente? As pessoas no começo ficam com vergonha. Eu falo: pode falar, eu não vou explodir. Eu sei que você está pensando. Falam: homem-bomba, terrorista, Estado Islâmico. Daí vem a pergunta que eu faço: tudo bem, mas você já conviveu, já conheceu algum muçulmano? Não. Está aí. Isso serve para qualquer religião. Se você encontrar alguém da religião kardecista, pergunte: o que vem em mente? Vai falar coisas que não conhece, e pergunta: mas você já conviveu? Conhece? O católico, o evangélico, a religião de Deus, e todos aqui, qual não recordo, mas para todos, podemos ter nossos paradigmas, nossos preconceitos, porém, alguém de nós, ou das pessoas, já conviveram, conheceram. Não precisa acreditar, cada um tem sua convicção, mas para respeitar e conhecer. Quando se apresentou o grupo, nossos queridos caigangues e guaranis, logo veio em mente todas as nossas religiões, sentados aqui nessa mesa, na mesa não, diante da mesa, todas nossas religiões. Eu fiquei curioso, não veio deste solo chamado Brasil. A única religião que veio deste solo é a religião indígena. Eu fiquei curioso. Eu pensei: Muhammad nasceu na Arábia, Moisés não nasceu aqui, Jesus lá na Palestina, na Terra Santa. E eu pensei: esses são os brasileiros, e nós estamos falando de paz, e eles querem viver na terra deles em paz, e faz parte da nossa, que se formos coerentes com aquilo que acreditamos e pregamos, devemos fazer de tudo para essas pessoas, esses nossos semelhantes, esses nossos irmãos de sangue, viver em paz. Temos que fazer esse esforço por nós e por eles. O Islã hoje é uma das religiões mais distorcidas, porque as pessoas, quando falam: você é sheik muçulmano, você é do Estado Islâmico, aquilo não é nem um Estado, e as atitudes não são nem islâmicas. E eu gostaria de estar falando sobre o que era o Islã, mas infelizmente eu acabo falando sobre aquilo que não é do Islã. Queridos presentes, toda religião faz bem ao ser humano, desde que a pessoa siga e acredite aquilo com coerência. E por falar sobre coerência, me veio em mente também, eu não cessei de escrever aqui, mudei todo o meu discurso. Tem um sociólogo, filósofo polonês, chamado Zygmunt Bauman, famoso, conhecidíssimo,
Ele tem um livro chamado A Modernidade Líquida, que trata o mundo líquido e o mundo sólido. Pós-modernidade. Se antes, o que era o sólido antes? Era a família, era sólida. Os princípios, a religião era sólida. A tradição era sólida. As pessoas tinham para onde voltar. Podia ir longe, mas retornava para a família. Podia ir longe, mas tinha religião. Podia ir longe, mas tinha tradição e não poderia desrespeitar. Quando veio essa pós-modernidade, quando entrou o Facebook na nossa vida, quando entrou o WhatsApp na nossa vida, ficou tudo líquido. Tudo líquido. Ou seja, daqui a pouco evapora. O relacionamento das pessoas tornou-se líquido. E nunca como antes, as pessoas viram que necessitam da religião e das religiões, pois as religiões faz parte do mundo sólido. A religião, a família e a tradição. Claro, se eu falar muito alto, alguém vai dizer, esse sheik é conservador. Sim, conserva os valores religiosos, os valores familiares e nossas tradições, seja qual for. O mundo líquido é aquela relação líquida que evapora, e vem as religiões para preservar aquilo que querem que se percam. O Alcorão fala o seguinte verso, o seguinte versículo: Wal Asr, pela época, pela tarde, que o ser humano está no caminho da perdição. Não é de hoje. O ser humano está no caminho da perdição, exceto aqueles que creem, praticam os bons atos, aconselham uns aos outros a verdade, aconselham uns aos outros a paciência, a perseverança. E menciona, aconselham uns aos outros a paciência e a perseverança. Temos que sermos pacientes, perseverantes naquilo que queremos, que é transmitir para o mundo uma nova visão, ou melhor, a visão correta sobre as religiões, onde a pessoa mantém a sua convicção religiosa, e por ter a sua convicção religiosa, isso não vai impedi-la de ela conhecer os seguidores de outra religião, conhecer o templo, porque nós não vamos acabar com o preconceito do mundo, porém iremos quebrar os nossos preconceitos. E termino, gostaria de falar mais, mas vocês já estão com pena de mim, por ser o último, falar, penúltimo, né? E termino com um verso do Alcorão. Esse verso eu ponho como cabeceira de cama, que fala o seguinte: Deus não muda a condição de um povo. Deus não muda a condição de um povo, a não ser se esse povo mude o que está dentro de seus íntimos. Esse encontro abençoado é uma mudança em nossos íntimos, é uma mudança de paradigmas. Nós estamos mudando, e repito como comecei, se o ditado árabe fala, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, mas quem planta diálogo, colhe diálogo. Agradeço de coração a todos vocês, agradeço a Maringá, essa cidade linda, essa cidade verde, que recebe todo mundo de braço aberto.